Antes já de entrar no conteúdo mesmo da doutrina do conceito e da sessão de hoje, que é o conceito subjetivo, temos três textos principais. É uma introdução relativamente longa ao texto. A primeira, no relato preliminar, Hegel ele fala que a lógica formal, diferentemente da metafísica e dos conteúdos anteriores, ela já está bem estruturada. O que ele vai fazer agora é apenas apresentar o fluxo dos conceitos lógicos para dar vitalidade a eles. Então, basicamente, essa sessão vai ser como que um curso de lógica formal bem expresso. E dá para imaginar que a lógica em geral, tanto a doutrina do ser quanto a da essência e agora do conceito, são as determinações filosóficas mais abstratas que os filósofos trabalharam e tentar encontrar o fio condutor delas. Por exemplo, sendo bem sucinto, o ser de Parmênides, o dever de Heráclito, a essência de São Tomás, o absoluto de Spinoza, a substância de Aristóteles, até chegarmos agora na lógica. E depois teremos do subjetivo e da objetividade a ideia, que é o conceito mais popular de Platão. No relato sobre o conceito em geral, Hegel afirma que a substância, né, o termo, o absoluto, que é a substância de Spinoza, e a substância aristotélica, elas expõem no seu próprio apresentar, ela se expõe como uma necessidade interna. E nessa necessidade interna é liberdade externa. Essa liberdade externa é o conceito. Para a divisão, não são mais tratados os momentos como sendo qualidades, mas sim como substâncias, como seres dotados de uma explicação sobre elas, como seres compreensíveis, não mais como só um lado só deles é pontuado e o restante é abstraído, mas agora ele é um todo. A divisão da seção da subjetividade se dá em 3 etapas. A primeira, a diferença, ela é como uma aparência, que é o conceito. Na segunda, esse conceito ele tem um outro e ambos estão indiferentes frente a um outro, e esse é o juízo. A terceira é a unidade desses dois conceitos, postos lado a lado, que é o silogismo. Primeiramente, pode falar que o conceito ele é visto pela faculdade do entendimento, daquela mesma divisão que foi feita na fenomenologia do espírito. Pode-se dizer que o entendimento é o mais abstrato e a razão é o mais concreto, é o mais fluido. E nesse momento o conceito ele é aquilo que é determinado pelo entendimento.
Os 3 momentos do conceito são os momentos do universal, que é a negatividade absoluta, não meramente um gênero como animal, como rocha, ou como corpo celeste. O universal ele é um negativo, é um gênero superior, é algo mais vazio de conteúdo. O particular ele é esse universal se limitando internamente. E aqui é feita uma observação sobre que as espécies lógicas elas não são empíricas. É feita uma crítica ao simbolismo, que como acho que eu já tinha comentado anteriormente, Hegel talvez fosse muito crítico à filosofia analítica. E uma coisa que ele critica aqui nesse ponto é essa simbologização da lógica. Na opinião dele, seria mais efetivo usar descrições mesmo. Até assim que ele faz para ir demonstrando como cada conceito gera o outro, e gera o outro, e assim sucessivamente. Demonstra-se a lógica interna entre eles. E o singular, por fim, ele é a determinidade, ele é determinidade efetiva. É aquele universal como posto como tendo um conteúdo, através da imitação que foi feita pelo particular. O juízo, que é o segundo capítulo, ele é um conceito determinando um outro conceito. O primeiro tipo de juízo é o juízo do ser aí. É o sujeito imediato. É aquele conceito posto na sua pureza. Do juízo do ser aí são 4 tipos. São três tipos. O juízo positivo, singular é universal, universal é singular, como a coruja é uma ave é coruja. Temos também o juízo negativo, que é o singular, é o particular. Então aqui há uma certa inversão. No juízo positivo, a gente pode dizer que está se negando como sendo a coruja não é um réptil ou não é um inseto, assim sucessivamente. No juízo negativo é posta uma determinidade mais próxima. O singular, a coruja, ela é uma ave em negação aos outras determinações, aos outros tipos de espécies, aos outros tipos de gêneros de animais. Por fim, o juízo infinito, que é o singular é singular. O próximo tipo de juízo é o juízo de reflexão, que é o sujeito quantificado, acolhido pela consideração de várias possibilidades. Sua primeira forma seria o juízo singular.
o singular ele é um universal essencial. Esta coruja ela é da espécie determinada. Esta coruja é uma coruja. No juízo particular, o particular é universal. Algumas corujas têm asas brancas. Asas brancas seriam universal e algumas corujas têm essa particularidade. No juízo universal, o universal é singular. Todas as aves são aves em particular, são essas aves determinadas aqui. A outra forma de juízo é o juízo de necessidade, na qual é pegada a substância determinada como tendo um gênero e uma espécie. O juízo categórico é simplesmente colocar a espécie no gênero. A coruja, quanto espécie, ela é um tipo de ave. No juízo hipotético, se um A é, B também é. Se a coruja de Atena é uma ave, então a coruja das neves também é uma ave. E por fim também temos o juízo disjuntivo, que é A é ou B ou C. A coruja ou é uma ave ou é um réptil. O juízo do conceito ele é o modo pelo qual o sujeito e o predicado são cópula. Essa cópula mais vista do ponto de vista de um sujeito. Por exemplo, tal pessoa tem uma definição de dragão. Essa definição de dragão é um animal que voa e que tem garras nos pés. Nessa definição dessa pessoa, a coruja seria um dragão. Dentre os tipos de juízo do conceito, nós temos os juízos assertóricos, problemáticos e apodídicos. O juízo assertórico é quando o sujeito é predicado como uma asseveração subjetiva. Naquele exemplo, a pessoa afirmou que a coruja é um dragão. No juízo problemático, o sujeito ele é contingente. A coruja com asas pode voar. Ou assim, a coruja com garras é um dragão. É posta uma condição do ponto de vista do sujeito. Por fim, no juízo apodítico, o sujeito e o predicado são o sujeito da afirmação. A coruja voadora, a coruja com garras é um dragão. A coruja é um dragão que tem garras. A coruja que é um dragão, a coruja draconiana
é a que tem garras. E por fim, o juízo e o conceito eles estão unificados, colocando não mais uma cópula como ligação no juízo, mas colocando um outro conceito. Dessa forma, está completo o silogismo, com uma união de conceitos. Pode-se definir o silogismo como os momentos extremos autossubsistentes, as duas pontas do silogismo, suspensos na unidade, elevados na unidade. E aqui o silogismo ele é aquilo que é observado pela razão, ele é racional. O silogismo ele é, em essência, racional, em contraposição ao conceito que é a apreensão do entendimento. O silogismo do Seraí, ou silogismo qualitativo, ele é a determinação imediata e singular. Sua primeira forma é singular universal, particular universal, perdão, singular particular, particular universal, singular é universal. As corujas são animais. A coruja de Atena é uma coruja. A coruja de Atena é um animal. Isso é a relação essencial e formal. Primeiro, o silogismo como partes meramente postas. O segundo tipo de silogismo, de silogismo qualitativo, é particular, singular, universal. Nessa, o termo médio é o singular. O particular imediato, ele é espécie através do singular. A espécie coruja só existe porque cada coruja particular, a coruja Atena singularmente, ela é uma expressão da animalidade. A próxima forma de silogismo é singular, universal, particular. O termo médio é a universalidade e, portanto, as determinações somem nele. A coruja de Atena é um animal. As corujas, a animalidade é expressa na espécie de coruja. Portanto, essa coruja em particular, a coruja de Atena, ela é um tipo de coruja. O último tipo de silogismo qualitativo é universal, universal, universal. Você abstrai as singularidades, as particularidades e toma cada conceito como algo abstrato, vazio, que é como Hegel coloca a matemática. Como os números eles são entidades abstratas, o mero cálculo com eles é uma mera posição de entes universais. 2 mais 2 é 4. 10 mais 10 é 20. 10 dividido por 20 é meio. Nesse tipo de silogismo, você não está lidando com
singulares que podem apresentar diferenças, que podem apresentar comportamentos. Eles são estáticos. E aqui aposta uma observação bem interessante de que essas formas acionais, elas são... A lógica formal, ela podia ser vista por algumas pessoas como algo chato de se aprender, como uma repetição vã, ou alguma coisa que muda muito pouco, e que seriam coisas que o pensamento ele já faz automaticamente. Mas, pelo espírito, pela razão ser aquilo de mais precioso do ser humano, cada forma, cada manifestação dela, ela é muito preciosa. E se a gente vê com grande admiração as descobertas de novas espécies de aranhas, novas espécies de flores que eram desconhecidas, quanto mais a gente deveria se alegrar com as determinações do pensamento de cada forma tem sua própria particularidade. É uma riqueza muito grande e que a gente não deve se deixar desmotivar pela mera aparência de indiferença, de ser algo muito abstrato. A lógica ela é muito, muito interessante. Inclusive, eu me culpo porque queria aprender muito mais. A lógica formal, o modo como Kant a concebia e como ela surgiu com Aristóteles e as novas inovações com a filosofia analítica a partir do final do século XIX. O pensamento abstrato ele é talvez aquele solo sobre o qual, né, todas as discussões, os pensamentos eles podem ser resolvidos e podem ser mediados. Fazer isso para toda e qualquer obra filosófica, ou toda e qualquer discussão religiosa, política, seria muito exaustivo, mas com um mero exercício para refinar as nossas capacidades seria algo muito interessante. A próxima forma de silogismo, depois do silogismo qualitativo, é o da reflexão. Análogo aos juízos da reflexão. É que cada momento ele é relacionado. A importância do singular, do particular, do universal é que eles estão relacionados ao outro. O singular está relacionado a singular. O primeiro tipo dele é o silogismo da totalidade. Todos os particulares são universais. Agora, esse singular é particular, portanto, o singular é universal. Ele lembra bem da forma do silogismo da qualidade, mas aqui é feita a especificação da totalidade de um particular. Então eu meio que posso em xeque alguma desses momentos. Aqui o que é posto em xeque seria o momento da particularidade. Todas as corujas têm asas. Esta coruja tem asa. Então, peraí, agora essa coruja
é uma coruja, portanto essa coruja agora ela tem asas. O silogismo da indução, ele é o recolher de experiências. É você fazer a cópula do universal com particular através de números singulares. Se observa que o animal coruja, ele possui... Este animal coruja possui penas. Observando outra coruja, você observa que aquela outra coruja também é um animal que possui penas. Outra e outra e outra e outra e outra. Você tira desse fio a constatação de que a coruja tem penas. O silogismo da analogia, ele é pela semelhança dos singulares. Ele tem a forma de singular universal, universal particular, singular particular. Da forma que esta coruja tem penas. Aquela coruja essa coruja que tem penas é um animal. Aquela coruja tem penas. Aquela coruja é um animal. É como que espelhando dois exemplos singulares. Por fim, o último tipo de silogismo é o silogismo de necessidade. A reflexão dos extremos está no meio termo. Seu primeiro tipo seria o silogismo categórico, com a diferença específica como reflexão é que está no meio termo. Que é o mais simples, esta coruja que é da espécie, vamos supor, coruja das neves é um animal. Aquela coruja que também pertence a tal espécie, também por consequência é animal. O silogismo hipotético é o podo da se A é B, agora A é, logo agora B também é. Põe em xeque a condição da cópula, ou melhor, né, a condição do silogismo. Se a coruja é um animal, se esta coruja é um animal, se esta coruja pertence à espécie coruja das neves, então essa coruja é um animal. Essa coruja pertence à espécie coruja, logo essa coruja é um animal. O silogismo disjuntivo, ele é uma desmembração, né, é um aumento do juízo disjuntivo. A é ou B, ou C, ou D. A é B, logo A não é nem C, nem D. A coruja que pertence a tal espécie ou é um animal, ou melhor, que é um animal ou é um ser vivo, um ser inanimado, um ser etéreo.
coruja é um ser, é um animal, é um ser animado, então não é um ser inanimado nem um ser etéreo. Em todos esses processos, o silogismo ele buscou a unidade imediata. Ele buscou, através das cópulas, através das conclusões dos silogismos, o conceito buscou criar uma unidade. E essa unidade ela é um objeto que está diante de si. E é o conceito objetivo que será o assunto da próxima sessão. Peço perdão se ficou muito confuso, eu queria ter elaborado melhor os exemplos antes. Mas eram tantos detalhezinhos que eu acabei deixando de lado esse ponto. Até o próximo vídeo.